Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bom. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Ana, Carolina. Bom dia, Flávia, Cris, Ive, Inês. Bom dia. Rosanita. Oi, Rô. Bom dia. A gente também estava com saudade de você. Seja bem-vinda, Rô. Bom dia. Vamos lá, então. Vamos Vamos iniciar, lá. iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor. Nós estamos lendo O Herói do Sonho, né, que está no capítulo 27, sessão 8, se eu não me engano, né, amor? Sessão 8. 8. Sessão 8. Qual Bom dia. parágrafo que a gente parou? Nós vamos ler o 3. É, nós vamos ler o 3. A partir do 3, página 629. Aí já. Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Carla. Sejam bem-vindas. Vamos lá, então. Nossa, que alegria, que bom estarmos juntos aqui, iniciando o nosso dia. Lembrando que a gente pode escolher nesse momento, colocar, vamos se dizer, a nossa meta para o nosso dia. E a meta para o nosso dia é que a gente se lembre que a nossa única meta é a paz. Quando a gente não estiver sentindo paz, que a gente pode fazer uma nova escolha. Então nós escolhemos agora o Espírito Santo para ser o nosso guia durante todo o nosso dia e que ele nos lembre que a nossa única meta é a paz. E quando a nossa única meta é a paz, tudo o que acontecer no nosso dia, a gente vai se lembrar de que quando a gente estiver equivocado, transtornado, aquilo tudo que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente, o Espírito Santo vai gentilmente nos lembrar de que aquilo lá é uma projeção da nossa mente. Sendo uma projeção da nossa mente, a gente pode dar um passinho para trás e fazer uma nova escolha. Essa é a metafísica do livro Um Curso em Milagres. Tudo acontece na nossa mente. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura da lição de hoje, para quem está fazendo a lição 229, que é uma lição muito linda, ela é curtinha e ela tem uma oração muito bonita. Então vamos receber, né, essa oração, né, que para nós está chegando no formato de lição, mas a gente vai fazer ela como uma oração. É a lição 229, que se chama O Amor que Me Criou é
o que eu sou. Busco a minha própria identidade e a encontro nestas palavras. O amor que me criou é o que eu sou. Agora, não preciso mais buscar. O amor prevaleceu. Ele esperou tão quieto à minha volta para casa que não me afastarei mais da santa face de Cristo. E tudo o que o olho atesta a verdade, e tudo o que olho atesta a verdade da identidade que eu busquei perder, mas que o meu Pai manteve a salvo para mim. Agora a oração. Pai, ofereço-te a minha gratidão pelo que eu sou, por teres mantido a minha identidade intocada e sem pecado, em meio a todos os pensamentos de pecado que a minha mente tola inventou. E obrigado por me teres salvo desses pensamentos. Amém. Amém. É a lição de hoje, sim, Célia. Exatamente. É a lição 229. Bom dia, Célia, Cris, que entrou agora, Cristina, Camila, Elânia, bom dia. Bom, então vamos lá. Nós estamos, então, no capítulo 27, sessão 8, o Herói do Sonho. Ontem foi o nosso primeiro dia, né, sobre a leitura e a reflexão dessa sessão. Né? Nós tínhamos acabado de ler o Sonhador do Sonho, né? Nós lemos primeiro o Sonhador do Sonho, e aí agora nós estamos lendo o Herói do Sonho. Para o livro Um Curso de Milagres, quem é o herói do sonho? O herói do sonho para o livro Um Curso de Milagres é o nosso corpo. Esse é o herói do sonho. Então, o mundo que a gente percebe fora da nossa mente, ele é um sonho de separação, em que o nosso corpo ocupa o papel principal. Para o ego, o herói do sonho, que é o nosso corpo, ele é o protagonista da nossa vida. Ele é um objeto, vamos se dizer assim, né, que sofre, luta, né, busca prazer, adoece e morre. E aí fica uma pergunta aqui, né? Sendo Deus, né, o criador de tudo, né, e o livro O Curso de Milagres diz que Deus é só amor, como é que Deus criaria, né, um Luciano, né, que veio aqui para esse mundo para nascer, viver e morrer? Né? Qual o propósito disso? Né? Com que propósito Deus criaria o Luciano como um corpo, sendo ele, né, eterno? Então, fica aqui uma reflexão para a gente pensar sobre esse ser que a gente acha que a gente é, essa identidade que a gente acha que a gente é, esse ser limitado. Né? E se se fomos criados por Deus e Deus é eterno, então, e por próprio amor, Deus se estendeu e criou o seu filho, então nós não somos esse ser que a gente acha que a gente é. Né? Então, isso é importante a gente colocar aqui como um ponto de reflexão. Né? Aí a gente volta né, a falar um pouquinho sobre o que nós falamos, né, na semana passada, sobre o sonhador do sonho. Né? Então, nós não somos o personagem do sonho, nós não somos o sonho, nós somos aquele que está sonhando o sonho. E se somos aquele que está sonhando o sonho, a gente pode decidir despertar desse sonho a qualquer momento. Então, voltando para a lição, para a sessão de hoje, o ego é o roteirista desse sonho. O nosso ego é o roteirista desse sonho. Ele criou o roteiro desse sonho, aonde a gente acha que a gente está, né? Nesse filminho que a gente acha que a gente está. Então, o roteiro é esse drama todo, é esse sonho, esse pesadelo
né, que diz que a guerra não acabou, né? Então o ego fala para a gente que a guerra não acabou e que a gente tem que continuar lutando, lutando, lutando. Então esse é o roteiro do ego, né? Então, de novo, o herói desse filme é o Luciano que acha que é um corpo. Esse Luciano que acha que é um corpo é o protagonista desse filme, né? O herói desse filme, só que é um herói fadado a morrer a qualquer momento. Então, essa é a crença, né, da separação. Isso é o que o ego quer nos convencer de que é o que a gente é. E quem são os espectadores desse filme? Somos nós mesmos, né? Somos nós, né, imersos, vamos se dizer, ou inebriados pelo ego, né, achando que a gente é esse protagonista. E a gente está lá, sentado na plateia, achando que a gente é aquele, aquele protagonista, né? Aquele personagem principal que está sendo passado na tela. Na verdade, nós estamos sentados na plateia, hipnotizados, né, por todas essas armadilhas do ego, por todas essas tentações. Mas agora, quando a gente escolhe o Espírito Santo, a gente dá um passinho para trás e a gente vê que a gente está sentado na plateia com Jesus, assistindo o filme da nossa vida e que a gente não é aquele herói que está sendo projetado na tela. Nós somos aquele que está sentado na plateia, ao lado de Jesus, simplesmente assistindo a projeção da nossa vida passando na tela. Então, de novo, sendo o sonhador do sonho, a gente pode despertar desse sonho a hora que nós decidirmos. Nós não somos aquele que está sendo projetado na tela. Perfeito. Uhum. Então vamos lá, eu acho Essa é a nossa oração, né? é, Essa é a nossa oração. essa é a nossa oração. Essa é a Viver, nossa oração. né? Experimentar isso. E agora, então, a gente vai começar a fazer a leitura do parágrafo 3, que ele vai falar um pouquinho mais sobre o herói do sonho. E aí, se a gente conseguir chegar até o parágrafo 6, ele vai falar para a gente no parágrafo 6 da diminuta e sã ideia, né, de que nós tivemos uma ideia de separação ou uma crença na ideia de separação de Deus e, de fato, ele vai explicar para a gente agora aqui que isso foi apenas uma ideia, foi apenas um sonho e que nunca aconteceu. Né? Então, no parágrafo 6, Jesus vai falar um pouquinho sobre essa diminuta e insana ideia que nós achamos que nós tivemos a proeza de nos separar do nosso Criador. Então, vamos lá, vamos seguir. Parágrafo 13, então, vamos lá. Recapitulando, capítulo 27, seção 8, O Herói do Sonho, página 629, parágrafo 3. Você quer começar, amorzinho? Posso começar? Então, vamos lá. A série de aventuras do corpo, da hora do nascimento até a morte, é o tema de todos os sonhos que o mundo jamais teve. O herói, entre aspas, desse sonho nunca vai mudar o seu propósito. Peraí. O herói desse sonho nunca vai mudar e nem o seu propósito. Vou repetir. O herói desse sonho nunca vai mudar e nem o seu propósito. Embora o sonho propriamente dito tome muitas formas e pareça mostrar uma grande variedade de locais e de eventos
em que o seu herói, entre aspas, se encontra, o sonho tem apenas um propósito, ensinado de muitas formas. Esta única lição é o que ele tenta ensinar uma e outra vez, e ainda mais uma vez. Dois pontos. Que ele é a causa, não o efeito. E tu és o seu efeito e não podes ser a sua causa. Nós falamos um pouquinho, né, sobre a causa e efeito lá no Sonhador do Sonho, e a gente pode recapitular um pouquinho aqui para a gente lembrar, né? Então, vamos lembrar que a causa é sempre a mente, né? E o ego quer nos convencer de que a causa é o corpo ou o mundo, e nós somos o seu efeito, né? Então, ele tenta reverter, né, essa lei, vamos dizer aqui no mundo, de causa e efeito. E a gente sabe que a única lei do céu é a lei de causa e efeito, onde Deus é a causa e nós somos o efeito. Ponto. Não existe outra lei no céu, né? Agora, aqui no mundo, a gente, nossa, né, a gente sabe a variedade de leis que existe aqui no mundo, inclusive a lei de causa e efeito aqui no mundo, né? Mas aí, para a gente não fugir muito do que ele está falando, é só importante a gente se lembrar: a causa é a mente, e o efeito é tudo que a gente vê fora da nossa mente, é a projeção. E o ego tenta nos convencer de que a causa é o mundo e nós somos o efeito. A causa é o sonho, né? O sonho que está sendo sonhado, né? Então, Exato. esse é o. Uhum. Ele tenta dizer que esse é o motivo pelo qual você está assim. É o mundo, é esse sonho. Ah, tá. Você quer acreditar que isso é um sonho? Então tá, é um sonho. Então, o sonho é a causa. Exato. Assim, tu não és o sonhador, mas o sonho. E assim vagas em vão, entras e sais de lugares e acontecimentos que ele inventa. Que isso é tudo que o corpo faz, é verdade, pois ele não é senão uma figura em um sonho. Mas quem reage às figuras em um sonho, a não ser que as veja como reais? No instante em que ele as vê como são, elas não têm mais, elas não mais têm efeito sobre ele, porque compreende que foi ele que lhes deu os seus efeitos pelo fato de as causar e fazer com que parecessem reais. Se a gente fica achando que o mundo é a causa, a gente vai querer ficar mudando o mundo. A gente vai achar que a gente deve mudar o mundo, né? E aí isso traz muito medo, traz muita culpa, né? E traz uma sensação de impotência, porque a gente não vai conseguir mudar o mundo. A gente não vai conseguir mudar o mundo. A única coisa que a gente consegue mudar é a nossa percepção sobre o mundo. E a percepção do mundo sobre o mundo está na nossa mente, não está no mundo. É, a gente consegue mudar a percepção do mundo sendo o sonhador do sonho e não o herói do sonho. O herói do sonho não consegue mudar nada, porque ele está na tela, projetado na tela, ele está no mundo. E o mundo não pode ser mudado. A única coisa que pode ser mudado é a nossa percepção sobre o mundo. Então, sendo sonhador, aí sim a gente pode mudar. É isso que torna o livro Um Curso em Milagres libertador.
Porque a libertação ou a liberação de toda essa culpa está na nossa mente, não está no mundo. Ele pode mudar a experiência, né? A percepção do sonho, né? Hum. Porque lembra, esse sonho já aconteceu, a gente está vendo em retrospectiva, Uhum. né? Sim. Eu sinto da gente, essa pergunta aqui saltou aqui para mim, que você leu aí. E tentar juntos aqui identificar, mas quem reage às figuras em um sonho, a não ser que as vejas como reais, tentar. E nessa pergunta, quem é esse que reage? Quem é esse que escolhe como vai perceber cada cena, cada pensamento, cada sensação? Quem? Se tem esse alguém que somos nós, que reage a algo que vê, ele não pode ser o que ele está vendo. Porque se ele está vendo, ele não é aquilo que ele está vendo. Ele é aquele que escolhe. Nós somos aquele que escolhe o que eu vou experimentar. E nessa escolha, eu tenho duas opções. Eu posso escolher, eu, o Filho de Deus, posso escolher com o Espírito Santo, ou eu posso acreditar que eu sou aquele sonho e ficar com o ego, com a escolha pelo ego. E aí, vagando, né, como ele usa aqui, vagando em vão. Então, porque depois ele fala, no instante em que nós aqui, que somos os tomadores de decisões, no instante em que ele as vê como são, no instante em que a gente escolhe pelo Espírito Santo e vê a irrealidade desse sonho, elas não têm mais efeitos sobre nós, sobre ele. Porque compreende que foi ele aquele que escolhe, que deu o poder
porque compreende que foi ele que lhes deu os seus efeitos através do nosso poder de decisão, pelo fato de as causar e fazer com que parecessem reais. Nossa. Emendando no parágrafo 5. Quanto estás disposto a escapar dos efeitos de todos os sonhos que o mundo jamais teve? É teu desejo que nenhum sonho apareça como a causa daquilo que fazes? Eu vou repetir essa pergunta. As duas. Quanto estás disposto a escapar dos efeitos de todos os sonhos que o mundo jamais teve? Jesus está fazendo essa pergunta para esse que somos nós que escolhe como é que eu vou experimentar tudo. É teu desejo que nenhum sonho apareça como a causa daquilo que fazes? Aí ele gentilmente agora toma a nossa mão e diz: então, vamos simplesmente olhar para o início do sonho. Nossa, sinto tanto amor aqui, tanta gentileza, como se ele estivesse falando. Então tá, vem cá, vamos sentar aqui. Vamos olhar. Vamos olhar juntos para o início do sonho. E aí ele complementa. Pois a parte que tu vês não é senão a segunda parte, cuja causa está na primeira. Ninguém que esteja dormindo e sonhando no mundo se lembra de seu ataque a si mesmo. Ninguém acredita que houve, de fato, um tempo em que ele nada conhecia de um corpo. E nunca poderia ter concebido esse mundo como algo real. Ele imediatamente teria visto que que essas ideias são uma única ilusão. Ridículas demais para qualquer coisa, exceto o riso que a despede.
como elas parecem sérias agora. E ninguém é capaz de se lembrar do tempo em que teriam sido recebidas com riso e descrença. Agora ele complementa. Podemos nos lembrar disso se apenas olharmos diretamente para o que as causou. Então, veremos justificativas para o riso e não uma causa para o medo. Acho que nem tenho o que falar aqui, né? Vamos seguir, porque eu acho que o parágrafo 6 ele complementa bem esse parágrafo 5 aí. Vamos lá, então. Vamos devolver ao sonhador o sonho que ele deu aos outros, percebendo-o como algo separado de si mesmo e feito para ele. Na eternidade, onde tudo é um, introduziu-se uma ideia diminuta e louca, da qual o Filho de Deus não se lembrou de rir. Em seu esquecimento, esse pensamento passou a ser uma ideia séria, capaz de ser realizada e de ter efeitos reais. Juntos, nós podemos rir dessas duas coisas, fazendo-as desaparecer, e podemos compreender que o tempo não pode invadir a eternidade. É uma piada pensar que o tempo pode vir a lograr a eternidade, que significa que o tempo não existe. Então, aqui, né, esses dois parágrafos, né, que a parte leu o 5, eu li o 6, eles são importantes para a gente entender a metafísica do curso, né? Porque tudo aconteceu na crença da separação, nessa diminuta insana ideia da gente achar que a gente poderia fazer um mundo separado, à parte de Deus, onde Deus não pudesse entrar. Então, foi apenas um pensamento, esse pensamento foi corrigido no mesmo instante pelo próprio Deus, através do envio do Espírito Santo para nossa mente, né? Para a gente poder se lembrar de que isso nunca aconteceu, que é o que a gente chama de expiação, né? O plano de expiação do Espírito Santo nada mais é do que a gente se lembrar de que nós nunca nos separamos da nossa fonte criadora, que é Deus. Então, ele fala aqui da gente, na verdade, né, quando ele fala da gente rir aqui, né, não é que não é que a gente a gente levou a sério essa diminuta insana ideia de separação. Por isso que ele fala para a gente rir disso, porque é impossível a gente se separar de Deus, né? Então a gente levou muito a sério essa ideia de separação. Então o que Jesus pede para a gente aqui é para a gente dar um passinho para trás e olhar para essa ideia de separação, para essa diminuta e insana ideia, e ver que isso é impossível e não levar a sério essa ideia, porque isso jamais poderia acontecer, né?
O que Deus criou é eterno. Então, o tempo, ele está trazendo aqui né, um ponto sobre o tempo. O tempo linear, ele também é uma armadilha do ego para nos deixar preso no mundo. Então, a gente não vai entrar muito no assunto do tempo agora, mas a gente pode depois buscar uma sessão onde, né, Jesus traz uma explicação melhor sobre o tempo linear, mas ele está falando aqui também sobre isso, nessa diminuta insana ideia que nós acreditamos que nós nos separamos de Deus. Acreditamos no ego e não acreditamos no Espírito Santo. E isso nós temos que assumir como uma responsabilidade. Nós fizemos a escolha errada nesse momento. Nós escolhemos o nosso ego e não escolhemos o Espírito Santo. Então, o ego, né, como forma de escudo de proteção, né, ele criou o mundo, ele, na verdade, ele projetou o mundo, ele projetou o nosso corpo, ele projetou tudo aquilo que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente, inclusive o tempo, o passado, o presente e o futuro. E é onde a gente fica preso. Se a gente achar que o tempo linear ele é real, assim como tudo o que o ego fez, a gente vai ficar preso, né, nesse sonho. E aí a gente vai voltar de novo para o nosso assunto inicial, achando que a gente é o herói do sonho, que está preso nesse mundo. Né? Sendo o herói do sonho, a gente vai achar que a gente é o sonho. E se a gente é o sonho, a gente não pode fazer nada. Então, Jesus devolve para a gente o poder de decisão. O sonhador do sonho é a mesma coisa como Ken Wapnick explica sobre o tomador de decisões. O sonhador do sonho é o tomador de decisões. Ele agora, Jesus devolve para a gente a decisão da gente escolher quem a gente quer como nosso professor aqui nesse sonho. Nós queremos o Espírito Santo ou nós queremos o nosso ego? Nós podemos agora fazer essa escolha. Perfeito. Que fica para mim nítido aqui tudo, tá? Como que a gente pratica isso, né? Que a partir do momento em que eu acredito no mundo, acredito que eu sou um corpo, acredito nesse corpo aqui, eu tô me sentindo nesse lugar da mente, eu me sinto separado de Deus. Ponto. Né? Então, a partir daí, todos os meus desconfortos que eu sinto, né? Tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu reajo, né? Aqui nesse mundo, sendo através do próprio mundo, sendo através dos nossos relacionamentos, até do próprio óbvio, do próprio nosso relacionamento com o nosso corpo. Então, tudo aquilo que me causa, né, uma reação, e eu experimento esse efeito, né, meu primeiro passo, e aqui Jesus está sendo muito explícito, porque ele está nos convidando, porque olha esse parágrafo 6, ele já começa, vamos, é junto, Uhum. vamos, vem comigo, me traz aí o que você está sentindo, traz aí o que você acha que é isso aí. E eu tô te falando aqui que não é isso, é isso. É sobre esse início, né? Como deu o início. Né? O que você tá vendo é a segunda parte. Hum. E o que eu quero, né? E o que nós vamos juntos conseguir é experimentar a primeira, né? Só que para isso nós vamos ter que olhar juntos. Então ele chama aqui, ó, vamos devolver ao sonhador do sonho, que é esse que escolhe, que somos nós, que escolhemos ali, ó. Tá, aconteceu alguma coisa. Opa,
Com quem que eu vou experimentar isso aqui, ó, que tá aqui na minha mente agora? Parece muito que tá aqui, mas tá aqui, Uhum. né? Vamos devolver ao sonhador o sonho que ele deu aos outros, percebendo-o como algo separado de si mesmo e feito para ele. Na eternidade, onde tudo é um, introduziu-se uma ideia diminuta e louca, do qual o Filho de Deus não se lembrou de rir, não escolheu rir. E esse, como o Lu trouxe, é um riso, não é uma zombaria, né? É um riso de, tipo, sabe aquele. A gente pode experimentar esse riso quando às vezes a gente vê, quando numa cena a gente vê uma criança tentando, sabe aqueles joguinhos que são umas caixinhas que têm formas, uns buracos em forma de triângulo, quadrado, de estrela, círculo, são formas vazadas, e aí a criança pega a pecinha da estrela, ela tem que achar a estrela e enfiar a pecinha para a pecinha cair dentro da caixinha. Quando a gente numa cena vê uma criança com a pecinha na mão, de estrela, tentando colocá-la na forma de um quadrado, qual que é a tua reação ali? Você olha e ri. É é um riso, tipo, ai, tipo isso, sabe? Olha, sabe, me lembra muito esse riso, sabe? Tipo, é impossível. É só isso. É um riso desse lugar, da impossibilidade disso, Uhum. né? Então, na eternidade, onde tudo é um, introduziu-se uma ideia diminuta e louca, da qual o Filho de Deus não se lembrou de rir. E aí Jesus ainda fala: em seu esquecimento, esse pensamento passou a ser uma ideia séria. A gente tá ali, ó, tentando colocar essa estrelinha no quadrado, sério. E aquilo é Uhum. o maior assunto do mundo, né? O maior. Nossa. Esse pensamento passou a ser uma ideia séria, capaz de ser realizada e ter efeitos reais. Agora vem o convite dele de novo. Ele começou a sentença falando vamos. E agora ele vai chamar de novo a gente. Juntos, juntos, nós podemos rir dessas duas coisas, fazendo-as desaparecer. E podemos compreender que o tempo não pode invadir a eternidade. Ou seja, Uhum. nada disso é real mesmo. Então, é junto com ele. Trazer tudo, tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô experimentando, meus pensamentos, que vem dessa única causa, porque é para esse lugar que ele vai levar. Ele não vai trabalhar aí com as suas ideias que você acha que você tá aí transtornado pelos motivos pelo qual você imagina. Não. Ele
ele vai nos levar para fora desse som. Porque não é sobre resolver e analisar o que o teu sonho tá aí causando, porque a causa não é ele. Ele não vai agir aí na causa onde você acha que a causa tá, onde a gente acha que a causa tá. Pelo contrário, ele vai nos convencer, se a gente permitir, ele vai nos levar para esse lugar aqui, ó. E aí, diante disso, podemos sim rir juntos. Né? Essa é a travessia com Jesus. É. Essa é a travessia com o Espírito Santo, como a gente quiser chamar. Nossa. Juntos nós podemos rir dessas duas coisas, fazendo-as desaparecer. E aí a gente pode compreender que realmente isso tudo não é real, né? Mas é isso. Mas tem essa pequena disponibilidade nossa aí. Temos a nossa parte nisso, que é pequena, né? Mas temos. E aí é que tá o nosso poder de decisão, aí é que tá o nosso poder de escolha, né? É isso, né? Esse é o nosso poder, né? Nós não somos o ego, nós somos aquele que escolhe ou o ego ou o Espírito Santo. Né? É isso. Nossa, Que lindo. Nossa, esses parágrafos, esses dois últimos parágrafos, ele traz uma compreensão muito bacana mesmo. E vamos lá, vamos ficar com eles no dia de hoje. Né? Como a Paty falou, não é um riso, né? Não é um riso sarcástico, um riso de zombaria. Não, é um é riso porque esse lugar você dá a realidade do mesmo jeito, né? Não, é exato. tipo assim, ó. Ai, olha. É o riso, como a Lu colocou, é o riso da inocência. Exato. É, É isso, é o riso da inocência. Né? sabe? É isso. Nossa. Vamos lá. Vamos então, né? Como a gente já colocou a nossa meta, né? Iniciamos o nosso dia colocando a nossa meta, né? Que a única meta que a gente quer é a paz durante todo o nosso dia. Então, que a gente possa se lembrar que a gente pode fazer uma escolha, sempre podemos fazer uma nova escolha quando a gente não estiver em paz. E quando a gente faz isso, é quando a gente dá um passinho para trás e a gente escolhe o Espírito Santo como nosso guia. Então é isso. Então vamos juntos. É um lindo domingo para vocês. À noite, para quem está conosco no grupo de estudos, nós 19 horas nós temos um grupo de estudos hoje. E É isso. seguimos juntos. Seguimos Seguimos. juntos. Cristina, eu tô com você. Esses ensinamentos são tesouros. Tchau. É isso. Vamos juntos experimentar e vivenciar isso. É Obrigada. isso. É Obrigado, isso, amores. pessoal. Beijo. Obrigado. Beijo, lindo domingo para todos. Obrigado. Tchau. Até amanhã.